Fala pessoal, beleza? Vou falar para vocês aqui sobre rumos, tá? E o que eu quero? Na verdade, eu quero calcular o rumo, tá? Em função das coordenadas x e y, né? O rumo, por exemplo, de um alinhamento I, J, tá? Em função de x do ponto I, y do ponto I, x do ponto J e y do ponto J, tá? Então o rumo vai ser em função dessas coordenadas aqui. O que eu quero dizer, né? Eu quero dizer isso daqui, ó. Se aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y, que aponta aqui, né? Tá na mesma direção aqui do norte, tá certo? Eu tenho, olha só, por exemplo aqui, ponto I e o ponto J. Eu tenho este rumo daqui, ó, tá? No caso, esse alinhamento está mais próximo do norte, então eu tenho um rumo de I para J, tá certo? E este rumo I para J, ele é calculado em função do x do ponto I e o x e o y do ponto, né? X e y do ponto I e x e y do ponto J. Então aqui, olha só, lembrando que eu tenho o x do I, né? X de I do ponto I e o y do ponto I. Aqui eu tenho x do ponto J e o y do ponto J. Logo eu tenho delta y de I para J, né? A diferença aqui, olha só. X y do ponto J e o y do ponto I, tá? Então, aqui também eu tenho que delta x de I para J. Lembrando que o delta x de I para J, tá? Você vai fazer sempre, ó, x do ponto J menos o x do ponto I, tá? Sempre assim. E o delta y do I para J é igual a y do ponto J menos o y do ponto I. Beleza? Então tá. Então o que a gente tem? Olha só. Você fala o seguinte, também. O que eu tenho aqui nos rumos? Eu tenho, olha só, norte, sul, este e oeste, tá? Eu vou colocar aqui este alinhamento, este e este. Eu tenho que estes ângulos aqui, olha só, né? Este ângulo daqui e este ângulo daqui, né, com origem no norte, é o rumo, tá? Esse aqui é um rumo também. Aqui pode ser o ponto A, B, C e D, tá? Aqui, ó. Este ângulo daqui, ó, com origem no sul, é o rumo. E este ângulo aqui, com origem no sul, também é o rumo. Veja que o rumo ele varia de 0 a 90 graus, tá? Aqui seria 90 graus. E aqui, né, 0 grau. Aqui também 0 grau. Tá? E aqui 90 graus. Então o rumo ele varia de 0 a 90 graus no sentido horário ou anti-horário, tá? Agora veja, em função, imagine que eu queira, né, eu quero encontrar aqui o rumo de ir para J, tá? Como que eu faço isso? Dado em função das coordenadas aqui. Então, para calcular esse ângulo aqui, veja que eu tenho essa componente daqui e essa componente daqui, ó. Eu tenho dois pontos, então basta fazer o que? Delta x e o delta y, tá certo? E aqui, né, lembrando que esse elemento aqui também é o delta y de I para J, né, que é o mesmo representado aqui. Veja, se eu utilizar tangente do R
de J vai ser igual ao que? A cateto oposto, aqui lembrando que é um triângulo retângulo, tangente de RJ é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Não é isso? Então, vai ser o que? Delta X de ir para J e o delta Y de ir para J, tá? Então, ó, tangente DRI, J é o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí você fala, pô, então a tangente desse ângulo aqui é igual a esse elemento. Como que eu determino este ângulo daqui? Você vai usar a função arctangente. Então, o rumo de ir para J é igual ao que? Arctangente de delta X sobre delta Y de ir para J, tá? Ir para J. Agora você tem que analisar o seguinte, tá? Lembrando que eu tenho que ver os quadrantes, olha só, vamos colocar aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, tá? Na topografia é assim, terceiro quadrante, quarto quadrante. Veja que aqui no primeiro quadrante, pegando aqui o numerador, tá? Numerador e denominador, aqui é mais, olha só, mais, aqui vai ser mais, aqui menos e aqui menos, ó. Então, numerador, olha só, quem que é o numerador aqui? Tá? Considerando aqui, ó, numerador, delta X. E o denominador, delta Y. Então, o numerador aqui é positivo, denominador positivo, primeiro quadrante. No segundo quadrante aqui, o numerador é positivo, que é delta X, e o delta Y negativo. Tá? No terceiro quadrante, eu tenho o numerador é negativo, o denominador é negativo. E no quarto quadrante, eu tenho o numerador é negativo, o denominador é positivo. Tá certo? Então, eu tenho estes elementos daqui. Feito isso, eu tenho que avaliar o seguinte, o quadrante, ó. Então, com base nessas informações aqui, você vai colocar aqui, ó, verificar o quadrante, tá? Tem que verificar o quadrante, se está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte. Veja. Por que verificar o quadrante? Porque eu tenho que colocar se ele vai ser NE, se vai ser SE, se vai ser SW e se vai ser NW, tá? Porque o rumo, como ele varia de 0 a 90 graus no sentido horário ou anti-horário, eu tenho que colocar o quadrante, tá certo? Eu tenho que colocar essas informações. Se for 0 grau, eu ainda tenho que colocar, eu tenho que verificar se é norte ou sul, tá? E se for 90 graus, eu tenho que verificar se é este ou oeste. Como que eu vou saber se é norte? No norte, o delta I vai ser 0 no denominador, no numerador, tá? Vai ser 0. E aí eu sei que ele está para o norte. E na verdade, o E, o delta I, o numerador vai ser 0 e o Y, delta Y, vai ser positivo. E se tiver no sul, o delta I vai ser 0 e o delta Y vai ser negativo. Tá certo? E se tiver na direção oeste, o delta Y vai ser 0 e o delta X positivo. Se tiver na direção oeste, o delta Y vai ser 0 e o delta X vai ser negativo. Tá? Delta X é o X de um ponto menos o X do outro. Nessa ordem aqui que eu coloquei aqui, ó. O X aqui do ponto do último ponto menos o X do primeiro ponto, tá certo? Tem que respeitar essa ordem aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que verificar o quadrante, tá? Veja, primeiro quadrante, então, eu tenho que
o rumo, o ΔX aqui vai ser positivo e o ΔY vai ser positivo. No segundo quadrante, eu tenho o ΔX positivo, tá? E o ΔY vai ser negativo. No terceiro quadrante, eu tenho ΔX negativo e o ΔY negativo, tá? Terceiro quadrante. E o quarto quadrante, eu tenho o ΔX negativo e o ΔY positivo, tá certo? Então, aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, isso daqui vai me retornar que é NE, tá? Este daqui retorna que tá, ó, ΔX positivo, né, que é o ΔI, tá, gente? Este oeste, ΔX, vou colocar aqui, ó, Y e aqui X, tá? Deixa eu arrumar melhor isso aqui. Vou colocar aqui. Tá? 90 graus. Então aqui ele vai ser SE. No quarto quadrante, no terceiro quadrante, desculpa, é SW, tá? SW. Aproveita aí para se inscrever no canal e curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas, tá? Quarto quadrante, o ΔX vai ser negativo, o ΔY positivo, tá? Vai ser NW, tá? Então tem aqui os quadrantes. Então o sinal aqui, tá? Vai mostrar qual quadrante. E aí tem que colocar o que? Acrescentar no valor angular do rumo as siglas, tá? NE, SE, SW e NW. Por quê? Porque o rumo vai de 0 a 90 graus no sentido horário ou anti-horário. Tá certo, pessoal? Então é o seguinte, desta forma a gente consegue calcular o que? Os rumos dos alinhamentos em função das coordenadas absolutas do ponto, tá? As coordenadas. Beleza? Então espero que tenham entendido, tá? Um forte abraço para vocês e até mais.